Bom, ok, então, boa noite a todo mundo, bem-vindos, né? Então, a gente está aqui nessa segunda parte desse minicurso sobre simulações de anticorpos. Ontem, a gente viu uma introdução qualitativa, né, sobre os conceitos, né, do que está envolvido nas simulações, mais ou menos, né, o que está sendo calculado, o que tem jeito de fazer. E aí, o que eu queria fazer hoje era, pelo contrário, fazer algumas coisas, umas atividades práticas aqui, de mostrar para vocês, né, como rodar algumas simulações, visualizar umas galáxias, etc. Então, ao invés de uma apresentação com slides, eu vou abrir o terminal aqui, rodar alguns comandos e tal. Eu sei que é meio chato, né, ficar assistindo alguém, né, digitar comandos no terminal e tal, mas, bom, é para ver como é que é na prática, né, para dar umas dicas, etc. Na verdade, tudo isso que eu vou falar aqui é baseado num PDF que tem na minha página, que é um tutorial de um workshop que a gente tinha feito aqui na UTFPR em Curitiba em fevereiro de 2020, né? Poucas semanas antes do começo da pandemia. Tinha sido um evento presencial na época, né, numa sala de computadores, tal, com as palestras, e com os alunos fazendo as atividades na prática, né, rodando aqui esses comandos do tutorial que eu vou mostrar justamente. Aí é o seguinte, não vai ter jeito de vocês irem, né, rodando no próprio computador de vocês agora, até porque se eu for pegos de surpresa, né, eu não avisei ontem, né, não compartilhei o link desse PDF, mas de qualquer maneira, talvez fosse um pouco complicado, porque tem a parte das instalações. Então, instalar aqui umas bibliotecas, compilar os códigos, é um pouco chatinho, na verdade, não é um negócio que se resolve em 3 segundos, então enfim, não teria jeito de fazer em tempo real aqui de qualquer maneira. Mas, bom, falando assim fica difícil de entender. Deixa eu colar pelo menos o link no chat. Como é que eu faço aparecer o chat quando está compartilhando a tela? Aí, deve estar naqueles. Deixa eu ver se aqui vai. Isso. Deve ter ido o link do PDF no chat para vocês. Aí, não tem necessidade, né, de necessariamente abrir isso agora para ficar vendo. Eu vou mostrar o PDF aqui na tela, mas quem quiser guardar para consultar depois com mais calma, pode ser interessante. Então, deixa eu fazer isso. Deixa eu abrir o PDF aqui. Então, a ideia é a seguinte: eu vou fazer na prática, né, mostrar aqui alguns dos primeiros passos desse tutorial, pelo menos o começo, né, fazendo aqui, mostrando, explicando o que está acontecendo, e aí o resto depois eu vou só passar, porque senão demora muito também, eu vou só passar os slides, comentando, né, quais são as atividades que tem na sequência, né, para quem tiver interesse em fazer depois. Em princípio, né, o PDF desse tutorial, ele mais ou menos é pensado para ser autocontido, entendeu? Embora ele tenha originalmente sido usado num evento com as pessoas, né, em tempo real, ali explicando, né, fazendo junto, nos computadores e tal. Depois eu meio que passei a limpo aqui, reuni e tal, então tem uma versão feita aqui em 2022 que, se você pegar, em princípio, vai estar tudo lá, entendeu? As instruções de como instalar todos os pacotes, como compilar todos os códigos, como rodar os exemplos. Basicamente, se você for copiando e colando esses comandos no terminal, era para dar tudo certo. Então, em princípio, a informação está mais ou menos toda aqui. Mas, né, sempre quando a gente instala a parte da instalação é mais, né, tem que ter mais chance de dar problema. Então, essa parte eu não vou fazer, também não teria jeito de vocês fazerem agora em tempo real, porque, como eu falei, provavelmente ia dar erros que não dá tempo de ficar explicando agora. Mas, como já está instalado aqui no computador, eu vou apenas rodar os exemplos, né, e comentar, né, o que eles significam, o que dá para enxergar, etc. Aí, Ô, assim, então, Luiz, antes de começar... Oi? só licencinha para avisar que eu coloquei o link ali no chat, que é uma página onde tem material, daí tem um material do outro workshop que eu dei e o desse que eu acabei de falar, eu coloquei o PDF lá, tá? Só para avisar o pessoal que quiser ver o PDF. Beleza, beleza. É...
a pergunta do Python 2, será que é do assunto do Alexandre ou do que eu estou falando aqui? Será? Se for das Deve nossas ser do teu, simulações... porque o meu era MATLAB, então deve ser do teu. Ah, é provável, provável. A resposta é Python 3. Hoje em dia, precisa começar com Python 3 de uma vez. A versão original, que tinha sido feita em 2020, eu acho que talvez tivesse coisas na época de Python... Acho não, com certeza tinha coisas de Python 2 na época, mas desde então a gente transpôs tudo para Python 3. Aliás, isso deixa de ser uma dica, né? Uma dica aqui, né? Quem tiver começando, né, a fazer coisas hoje em dia, com certeza comece em Python 3, né? Senão é pedir para ter problema, né? Professor, Oi? era essa dúvida mesmo. É que na época que eu fiz a disciplina com o senhor, muitos comandos eram para Python 2 mesmo. Era Pois é, sobre isso mesmo. Mas valeu, isso, mas é obrigado. isso, então. Isso. Então, quer dizer, convém a gente ter migrado para Python 3 hoje em dia, chega uma hora que não dá mais, né? Bom, enfim, então os assuntos que eu vou mencionar, bom, agora, por exemplo, eu coloquei um PDF aqui em tela cheia, está ocupando o meu desktop inteiro, então imagino que deva estar enxergável aí para vocês, né? Se tiver pequenininho, me avisem, mas deve estar visível, então eu vou comentar aqui o conteúdo, né? Então, depois vocês leiam com calma aí, mas o conteúdo desse tutorial, então, tem essas seguintes partes aqui, a gente não vai ver tudo em detalhe, porque não daria tempo, mas assim, a primeira parte são uns exemplos de simulações usando um código chamado Nemo, que enfim, é um pacote um pouco antigo, que já existia desde os anos 80 e 90, mas tem a vantagem de poder rodar as coisas direto no terminal, direto numa linha de comando. E aí fica meio mais rápido assim de mostrar uns exemplos e as visualizações rapidinho aqui. Então, isso por si só é interessante. Aí depois, a segunda parte, são uns exemplos de simulações usando um código chamado Gadget2. Esse código, o Gadget2, ele foi escrito pelo Volker Springel, do Instituto Max Planck de Astrofísica, na Alemanha, e é o código que foi usado para calcular aquela simulação do milênio, né, que eu mostrei rapidamente algumas visualizações ontem. E é uma ferramenta muito usada nessa área para calcular simulações diversas de extragaláctica em geral, cosmológicas, principalmente, coisas gravitacionais. Aí as outras partes aqui são umas coisas um pouco mais específicas. Tem uma parte 3 sobre códigos que servem para gerar condições iniciais, ou seja, criar uma galáxia, criar um aglomerado de galáxias. Aí isso eu vou comentar sem necessariamente fazer aqui. Aí depois tem uma biblioteca que serve para ler os dados no formato do Gadget2. E, por fim, uma outra biblioteca que também serve para ler no Gadget2 e fazer certas visualizações. Esses eu comento mais rapidamente no final. Então, começando com essa primeira parte do Nemo, é o seguinte, como eu falei, é um pacote que existe aí faz um certo tempo e tem vários programas, né, que ficam disponíveis como comandos, né, diretamente no terminal. Aí eu vou pular a parte da instalação, né, quem tiver interesse pode fazer com calma depois. Instalação, lá. E aí, então, supondo que já está instalado, agora deixa eu mostrar para vocês como usar alguns desses comandos aqui na prática. Então, vamos lá. Só que agora tem um problema que eu vou abrir um terminal aqui, eu acho que talvez fique meio pequenininho, né? Vamos ver. Se vocês não estiverem enxergando o que eu estou escrevendo, deve estar minúsculo, né? Tá enxergável o que eu estou escrevendo aqui? Tá dando para ler, será? Tá tranquilo aí, dá para ver os códigos sim. Que bom, beleza, obrigado. Muito bem, bom, então vamos lá. Então, aí o primeiro exemplo aqui de programa do Nemo é para criar uma condição inicial e a gente vai rodar uma simulação daqui a pouco.
Então, criar uma condição inicial significa algum programa que gera as posições e velocidades, né, de uma distribuição de N partículas com algum perfil de densidade. Aí o perfil de densidade tem um perfil de densidade muito usado nesse assunto, que é a chamada esfera de Plummer. Enfim, uma dependência lá, ρ, que serve para representar talvez galáxias anãs, talvez aglomerados globulares, mais ou menos, e que é um negócio muito usado para, enfim, exemplos aqui, né, de N-Corps. Aí, assim, então, depois de eu ter instalado esse pacote chamado Nemo, quando eu digito aqui simplesmente Nemo no terminal, ele carrega esses programas lá que agora estão disponíveis, e aí o programa que gera a esfera de Plummer, ele chama MK Plummer. Está vendo? Ele até autocompleta aqui, porque já está disponível. Tem vários programas que começam com esse MK de Make, então Make, né, uma esfera de Plummer. Aí os keywords aqui, né, os parâmetros, né, que eu devo dar, são essencialmente essas duas coisas. O nome do arquivo, vou chamar de qualquer coisa aqui, AAA.c, initial condition, e o número de partículas, digamos, 1000 partículas. Então, isso vai criar uma esfera de Plummer com 1000 partículas. Só isso, criou. Então, tem aqui agora um arquivo, AAA.c. Peraí que eu baguncei, eu já tenho entrado no... deixa eu entrar aqui no parte 1, para ficar tudo dentro de uma coisa só. Se eu fizer isso de novo agora, tá. Então, criou um AAA.c, é uma esfera de Plummer. Aí, para visualizar isso, tem um programa muito útil para visualizar simulações de N-Corps, chamado GLNemo, que foi feito, né, tendo em mente esse pacote do Nemo. Aí a sintaxe aqui é só assim, né? O GLNemo, o nome do arquivo, e aí ele abre uma janelinha interativa. Se eu der um full screen aqui, fica melhor. Aí vocês devem estar conseguindo enxergar, né? Tá aqui. Então, isso aqui é interativo, que eu digo que você pode arrastar com o mouse, né? Nem se fosse uma Google Maps aí, entendeu? Então, se eu dou um zoom aqui com a roda do mouse, zoom in, zoom out, e dá para ver, tá vendo? É uma coisa tridimensional, né? É uma esfera com 1000 partículas. Se eu tivesse criado com, sei lá, 10.000 partículas, então deixa eu apagar esse, criar de novo com 10.000 partículas, e agora abrir com GLNemo AAA.c, com a tela cheia. Aí tá aqui, opa, desligar esse grid, aí tá aí. Dá para ver que é uma esfera aqui com 10.000 partículas. Se eu desligar aqui a textura e mostrar pontos, talvez dê para enxergar melhor. Então tá aí, tá vendo? Dá para ver que são partículas, né? Então cada um desses pontinhos é uma partícula de massa m que foi criada, né, propositalmente num raio específico e com uma velocidade específica, de modo a estar em equilíbrio e satisfazer uma determinada distribuição, né, um perfil de densidade ρ de R. Então tá isso. Então criamos uma esfera de Plummer. Então, um programa que cria essa condição inicial. Aí, deixa eu ver, eu coloquei aqui de outras dicas. Os programas do Nemo, né? Bom, como é que eu sabia que era para escrever MK Plummer, blá, blá, blá. Todos os programas do Nemo têm manual, né? Então, como todo comando no Linux em geral, né? Se você escrever aqui manual e o nome da coisa, está aqui o manual, né? Tem as instruções direitinho de quais são os parâmetros, né, que você deve dar. Se você der esses parâmetros aqui na ordem, não precisa escrever o nome do parâmetro. Por isso que eu só coloquei lá o nome do arquivo de uma vez e o número de partículas. Mas tem os outros aqui, ou seja, para definir o tamanho, a massa e a concentração, outras coisas dessa esfera de Plummer. Então, bom, todos os comandos têm essa opção aqui de ver o manual. E tem também uma ajuda que acho que é help, como é que é? Help igual H, isso, tem um resuminho do manual, para você lembrar rapidamente quais são os parâmetros que estão disponíveis para serem usados. Aí, ok. Então, era essa dica inicial. Aí tem uma explicação aqui no PDF de onde baixar o GLNemo, como instalar o GLNemo, que é um programinha de visualização, e dicas aqui de teclas de atalho, etc., de como usar o GLNemo.
Tem uma coisa útil que a gente vai até ver aqui na sequência, que é fazer uns screenshots, ou seja, salvar, né, um JPEG da coisa que a gente está vendo. Aí se eu simplesmente, bom, vou copiar e colar esse daqui. Aí o ponto é, colocando todos esses, deixa eu mostrar aqui rapidinho, colocando, tá vendo, eu estou abrindo aqui o GLNemo, o nome do arquivo, todas as partículas, desligando as texturas, mostrando os pontos, várias outras configurações, blá, 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 para desligar uns textos que aparecem, escolher o tamanho aqui em pixels da imagem, e aí, no fim das contas, ele salva, tá vendo, um screenshot a.jpg. E, aliás, ele faz isso, como vocês puderam ver sem abrir a janela, né? Sem abrir a interface gráfica. Então, salvou um JPEG, que está aqui, JPEG, que se eu abrir aqui, é enfim, uma figura, né? Disso que a gente tinha acabado de ver. Tá aí, então salvou aqui um JPEG pequenininho, e dá para fazer isso automaticamente, né? Pelo terminal, para salvar vários JPEGs, que a gente vai ver daqui a pouco. Bom, ok, então, por enquanto foi isso. A gente viu como salvar, como criar uma condição inicial. Aí, a próxima coisa é rodar a simulação. Só que antes de rodar a simulação, tem que fazer um rápido comentário sobre unidades. Infelizmente, esse pacote do Nemo usa por default, você pode mudar, mas ele usa por default um sistema de unidades meio inconveniente, que é aquele sistema onde o Gzão, né, a constante gravitacional, vale 1, né, por definição. É um sistema de unidades, isso pode ser adotado. Infelizmente, isso aqui é super, né, contra-intuitivo. A ideia, né, de por que fizeram isso na época é assim, se você estivesse tratando com coisas puramente gravitacionais, só gravitação, sem gás, sem formação estelar, sem nada, bom, é verdade que a gravitação não tem uma escala natural, concorda? Não tem uma escala de tamanho específico. Então, se você gerar uma distribuição de partículas, né, com uma certa massa e um certo tamanho, em princípio, essa mesma coisa poderia ser rescaled, entende? Podia ser redimensionada para ser menor com menos massa, né? Maior com mais massa, mas a física é a mesma. Ou seja, não tem nada de intrínseco em uma massa específica, ou seja, você poderia ter uma miniatura de uma galáxia, né, com um número N de partículas, uma distribuição de estrelas, sei lá, e em diferentes escalas de tamanho. Então, nesse sentido, tinha um espírito de manter as unidades, sabe, com uma espécie de uma generalidade matemática, sabe, para você não se comprometer com kiloparsecs necessariamente. Aí você poderia trocar o sistema de unidades e falar, não, nessa mesma simulação que já foi feita, se eu agora redefinir o sistema de unidades, agora a unidade de massa representa não 10 a 10, mas sim 10 a 5 massas solares, e então já está pronta uma simulação para galáxias de diferentes massas, tal. Teria algum interesse na época, como eu falei, essa generalidade matemática, mas, para falar a verdade, isso mais gera confusão do que realmente ajuda. E, de qualquer maneira, isso foi abandonado porque, a partir do momento que você tem outras coisas físicas, né, principalmente o gás, informação estelar, isso aqui, isso tudo que eu falei de, né, redimensionar e ficar genérico, aí já não se aplica mais, porque, primeiro, o gás tem as unidades lá de energia, de temperatura, já não é mais um negócio puramente mecânico, onde só trocar as 3 unidades, né, do Gzão, tal, não é suficiente. E pior, né, quando tem coisas como formação estelar, bom, claramente tem uma escala física muito específica, não dá para reescalonar para massas arbitrárias, né? A formação estelar é uma coisa que, né, imagina, a evolução estelar é para massas super específicas, né? Não tem como deixar arbitrário. Enfim, tudo isso só para dizer que, lamentavelmente, aqui usa-se o sistema Gzão igual a 1, e a massa total é unitária também, e aí você precisa tomar alguma decisão arbitrária de o que aquilo representa. Aí, bom, no sistema que a gente está usando, você faz uma galáxia de massa unitária e diz, bom, essa massa 1 representa, na verdade, sei lá, a massa de estrelas da Via Láctea. 5 vezes 10 a 10
massas solares. E por aí vai. Aí faz a mesma coisa com o tamanho, tralalá, isso dá unidade de velocidade, sai uma unidade de tempo, já que o Gzão está fixo também. E, enfim, então, ou seja, então, tudo isso era só para dizer que os números que a gente vai usar aqui são meio incompreensíveis, são unidades infelizes que tem que ficar conferindo nessa tabelinha aqui a conversão do que ela realmente significa em coisas que dá para entender, que são, né, quiloparsec, massa solar, quilômetro por segundo. Bom, enfim, aí tendo isso em mente, a próxima coisa vai ser agora criar, não uma esfera de Plummer, que é meio sem gracinha, mas criar uma outra condição inicial mais interessante para a gente, que é a condição inicial de uma galáxia, né, de uma coisa que tem pelo menos um disco e um halo de matéria escura. Poderia ter um bojo também, mas nesse exemplo não vai ter. Então está aqui, deixa eu deixar aqui para eu escrevendo. Então tem um programa que chama Magali, espero que vocês estejam vendo, aí o nome do programa é Magali e ele serve para criar galáxias. Se você desse aqui um man, né, para ver o manual, aí dá para consultar com calma, né, quais são as opções. Então, o nome do arquivo de saída, quantas partículas vai ter no disco, quantas partículas vai ter no bojo, no halo, as massas, tamanhos, concentração, raios de corte, um monte de coisa. O exemplo mínimo que a gente vai fazer aqui vai ser assim. Magali, aí o nome da coisa que eu vou criar, eu vou chamar de gal.ic, e aí vai ter partículas do disco estelar, né? Então vamos colocar 10.000 partículas do disco, o bojo não vai ter, para simplificar, então o número de partículas do bojo é 0, e o número de partículas do halo vai ser 10.000 também. Ok, então isso vai criar uma galáxia. Criou. Então, tem aqui um arquivo gal.ic de 1 mega, que contém 10.000 estrelas e 10.000 partículas representando o halo de matéria escura. A propósito, eu não falei no começo, mas eu estou falando aqui, né, sem dar pausa para respirar direito, mas me interrompam, né? Se tiver perguntas aqui, podem perguntar durante, às vezes até esclarece mais. Eu nem sempre estou vendo o chat, mas se tiver perguntas, podem falar pelo microfone, até melhor perguntar durante, né? Às vezes ajuda. Bom, aí de novo, então da mesma forma a gente agora vai olhar a cara dessa galáxia no GLNemo, que é o programinha de visualização, então eu dou aqui o nome do arquivo de condição inicial, só que agora é assim, tem partículas do disco e do halo, e os índices delas foram criados nessa ordem, então as partículas de 0 até 10.000 são disco, e de 10.000 até 20.000 são o halo, entendeu? Então tem um total de 20.000, 0 a 10, 10 a 20. Então se eu der aqui o intervalo de 0 até 10.000, só que na verdade não é 10.000, né? 10.000 menos 1, porque começa a contar do 0. Isso. Então, isso vai mostrar apenas as partículas do disco, entendeu? Então, está aqui as partículas do disco. Tá vendo? Então, esse é o plano XY, né? Se eu coisar aqui, aí dá para ver que é um... Opa! Dá para ver que é um disco. Então, ok. Então, né, esse programa chamado Magali gerou uma distribuição de partículas que representa o disco estelar de uma galáxia, né? Então, ele é circular visto de frente no plano XY e fino, né? Bastante achatado verticalmente. De novo, essas partículas, né, não são aleatórias, elas foram colocadas em posições específicas para satisfazer o perfil de densidade conhecido das galáxias espirais e tudo mais. Se eu fizer a mesma coisa agora para ver o halo são as partículas que vão de 10.000 até 20.000. Só que, na verdade, não é 20.000, porque começa no 0. Então, é 19.999. Ok. Então, agora a gente vai ver as partículas do halo de matéria escura. Então, aqui. Então, agora, esse é o halo de matéria escura. Aí, tá vendo? Isso é um halo de matéria escura, né? Uma distribuição aproximadamente esférica de massa. Dá para ver que é mais denso na região central, isso? E menos denso nas bordas. Então isso é bom porque, independente do assunto de fazer simulações, é uma boa imagem mental, né, do que é um halo de matéria escura. Aliás, se eu abrisse, né, sem especificar quais partículas e dissesse simplesmente todas, aí dá para ver o disco estelar imerso, né, no halo de matéria... não, fica com a mesma cor. Não, desculpa. Deixa eu fazer do jeito certo. Tinha que fazer assim, né? 0 até
9999, vírgula, para ele saber que são dois, não tem como saber. Agora sim, então agora o disco estelar está representado por partículas amarelas e o halo de matéria, então, e o halo de matéria escura está representado por partículas brancas, né? Vocês perceberam, né? Um está imerso no outro. Aí tá vendo? Então, se eu ligar e desligar a presença do halo, né? Dá para enxergar aqui, né, direitinho, né? Tá ali a galáxia, né, aqui no centro, e dá para ver que ela está, então, imersa, né? Ou seja, a matéria escura, que são os pontos brancos nessa visualização, a matéria escura permeia a galáxia, né? Ela numa casca que está em volta, né? De fato, tem mais matéria escura, né? Ou seja, mais não, né? Mas ela é mais densa no centro do que na borda. Bom, enfim, então tá aí, condição inicial. Tudo Professor, bem, então, oi? essas partículas, elas que estão mais no centro, elas, elas estão separadas ou pode ser que a gente tenha duas partículas juntas? Não sei se eu Boa entendi. pergunta. Entendi. Mas é que aí é mais numérico do que físico, né? Então tem Hum, que lembrar que a gente está representando uma distribuição de massa da matéria escura, pelo menos, que até onde a gente sabe deveria ser, sei lá, contínua de alguma maneira. E a gente está representando as estrelas, que tudo bem, não são contínuas, né? As estrelas são localizadas, mas essas partículas estão representando, né, 10 a 5, 10 a 6 massas solares. Então, a resposta quer dizer, talvez do ponto de vista numérico, calhe de ter uma muito perto da outra, o que inclusive não é bom, por razões, né, de cálculo numérico, mas pode acontecer. Agora, isso não significa nada especial do ponto de vista físico, do mundo real. O que importa é a distribuição global, digamos. Mas está aí, então, a distribuição de partículas está tudo parado, é uma condição inicial. Quer dizer, parado não, né? Desculpa. É só um snapshot, né? A gente está vendo tudo em t igual a zero. É isso que eu quis dizer. A gente está em t igual a zero. As partículas têm, cada uma delas, as suas posições x, y, z, e tem, cada uma delas, as suas velocidades, vx, vy e vz. É só que, bom, falta calcular o que vai acontecer no futuro. Então, essa é a coisa que a gente vai fazer agora, rodar a simulação, né, para ver essas coisas se movendo, né, e avançando no futuro. Aí tem umas dicas aqui no PDF para outros comandinhos aí do GLNEM e tudo mais. Aí agora a gente introduz o programa do NEMO, que calcula a evolução gravitacional. Então, um programa que chama Gear Falcon. Então, o nome aí tem a ver forças de ordem N, não sei o que lá. Aí, bom, então aí as coisas básicas que a gente tem que dar para esse programa, tentar não entrar em tanto detalhe aqui, mas é o seguinte. Então, o Gear Falcon, a gente tem que dar para ele, primeiro, qual é o arquivo de entrada, né? Ou seja, o ponto de partida, o arquivo de condição inicial, o nome do arquivo de saída, e é um só. Esse programa ele salva todos os instantes futuros de tempo em um único imenso arquivo que tem todos os tempos num arquivo grandão só. Aí o outro parâmetro aqui é o tempo o t-stop, né? Até onde vai a simulação, né? De 0 até quantos anos. O step é o passo de tempo que vai ser salvo no arquivo de saída. Esse Kmax aqui está definido de um jeito um pouco confuso, mas essencialmente ele diz, ele está indiretamente conectado com o passo de tempo físico que está sendo efetivamente calculado. Eu falei de meio confuso, deixa eu dizer direito. Tem dois passos de tempo. Tem um que está dentro desse Kmax, que é o passo de tempo do cálculo de verdade, da força gravitacional. Esse tem que ser pequeno, porque senão, como a gente viu ontem, dá errado. Então, esse é o passo de tempo do cálculo. Já esse step é o passo de tempo de salvar arquivos. Esse não afeta o detalhe da simulação, entendeu? Então, só a questão eu posso calcular a força com passos de tempo muito pequenos, 0,00001, mas eu não preciso salvar todos esses passos, senão o output seria gigante. Então, eu posso salvar apenas uma vez a cada gigando, por exemplo. Então, esse é um conceito relevante aqui para quem está
rodando esse tipo de coisa. E, por fim, esse epsilon é o softening length, que a gente viu ontem, justamente, tem que dar. Aí, bom, aí eu explico aqui, depois vocês podem ler depois vocês podem ler, depois vocês podem ler com mais calma a justificativa de por que a gente vai usar os números específicos que aparecem no exemplo, mas enfim, então agora eu vou só pôr valores numéricos plausíveis, né, que eu já sei que são adequados, nesses parâmetros aqui que eu acabei de descrever. Não vou justificar em voz alta o porquê, para não demorar demais, mas aí está aqui a linha completa, né? Então vamos lá. Então vou jogar essa linha no terminal, com os parâmetros aqui que eu descrevi. O que importa para a gente é entrada, saída, passo de tempo. Então vamos lá. Então a gente vai rodar a simulação de 0. Eita, estraguei aqui, queimei a largada. Peraí. A gente vai calcular, que eu ia falar primeiro. A gente vai... Aqui, então, olha o comando, né? A gente vai calcular, né? Dar a condição inicial, ponto .ic, salvar o output no arquivo ponto .out, vai ser calculado desde o tempo 0 até o tempo 50 em unidades bizarras, mas que equivale a cadê? Alguns, sei lá, cadê? Quase 1 gigano, enfim, não importa. Tempo 50 em unidades estranhas, mas fisicamente é quase 1 gigano, salvando num passo de tempo, fazendo o cálculo com uma certa fineza, e um softening length equivalente a uma pequena fração de 1 kiloparsec. Ok, aí tá. Aí dando um enter agora, aí ele está calculando a simulação. Não coube aqui a coluna inteira, deixa eu coisar. Bom, enfim. Dá para ver aqui. Bom, enfim, então está calculando. A primeira coluna é o tempo, tá vendo? Começou em 0, já está em 6, 7, assim por diante, vai até 50, né? Foi o que a gente pediu. E essas outras colunas aqui estão dando várias outras estatísticas, né? São os diagnósticos de coisas como a energia, né? Para você ver se a energia está sendo conservada como deveria. Na verdade, é exatamente a energia, é o teorema do Vilhau, né? A energia cinética dividido pelo dobro da energia potencial. Mas, enfim, aliás, qual que deve ser? Deve ser essa coluna, né? Essa que está cheia de uns. Porque se essa coluna for 1, né, então quer dizer que a razão do Vilhau tá boa, então está conservando, quer dizer, não é exatamente esse critério, mas está em equilíbrio dinâmico, digamos. E os outros parâmetros aqui, etc. Essa última coluna é o tempo físico, né, o tempo de relógio da parede. Então, nesse tempo que eu estou falando aqui, enrolando, já foi 1 minuto e 7 segundos, né, que está rodando a simulação. Ela já chegou aqui no tempo 30 e por aí vai. Bom, não precisa esperar chegar necessariamente em 50, não tem nada especial que vai acontecer no número 50. Se eu parar ela agora, já vai dar para ver a aparência do que saiu no output. Então, eu vou apenas cancelar com um Ctrl+C, mas tudo bem. Então, se eu matar o processo com Ctrl+C e der um ls, agora vocês veem um ll, dá para vocês verem que salvou um output, tá vendo? O arquivo gal.out e que tem 200 MB. Olha só, está salvando com um passo. E isso é uma recomendação que eu dou no PDF, que toda vez, antes de começar a rodar uma simulação, faz essa conta, entendeu? Porque se você colocar um passo de tempo de salvar o output, que vai salvar, sei lá, 2.000 instantes de tempo, e a condição inicial ocupa 1 mega, aí você faz essa conta, bom, vai salvar, né, 2.000 vezes 1 mega. Aí tem que fazer uma estimativa, senão rapidamente você, né, rapidamente não, mas você pode acontecer de lotar o HD por um acidente, uma vírgula fora do lugar, você falou, ups, né, salvei, né, não sei quantos terabytes em segundo. Bom, enfim, então o arquivo está aqui, esse gal.out. Aí, de novo, para a gente ver a visualização, eu faço um glnemo, gal.out, e eu quero ver só o disco. Então, para ver só o disco, eu pego as partículas de 0 até 10.000. Aí está aqui o primeiro instante, é a condição inicial, a gente já tinha visto. Agora, se eu apertar um P de play no teclado, aí ele mostra, né, os instantes seguintes da simulação. Então tá aí, legal, né? É o que foi calculado. Ou seja, calculou as forças gravitacionais, evoluiu as posições e velocidades no tempo e foi salvando, né, os sucessivos instantes de tempo ao longo do intervalo de tempo que a gente pediu.
A mesma coisa agora, vendo a galáxia talvez de lado aqui, de lado não dá para ver muito, né? Mas sei lá, inclinada aqui, enquanto eu falo. Então tá aí, a galáxia evoluindo, né? Cria talvez uma sugestão de braços espirais e por aí vai. É interessante, né? Já é uma primeira simulação aqui, que dá para a gente ver como que evoluiu. Se vocês tiverem curiosidade, vamos ver como é que o halo de matéria escura se comporta, né? De 10 a 20 mil. E aí o que ele faz é, essencialmente, continuar esférico, né? Ou seja, ele não tem uma rotação líquida nem nada, as partículas estão apenas, né, cada uma tendo ali a sua órbita suavemente. De novo, isso não é um gás, né? Elas não estão colidindo umas com as outras, nem nada. E se tiver realmente em equilíbrio, elas estão apenas se movendo aqui de um jeito que não muda radicalmente a distribuição de massa. Então tá aí, essa foi a primeira evolução aí do disco estelar e das partículas de matéria escura. Aí, deixa eu ver, então, ok, a gente fez a visualização do halo e do disco. Aí tem um exemplinho aqui de uma coisa que é útil para vários assuntos, na verdade, né? Das análises que a pessoa estiver fazendo, né? Os estudantes aí de pós, de iniciação e tal, que é fazer filminhos, né? Fazer um GIF animado, um vídeo, onde você tem muitos frames, né? Dados, sei lá, várias coisas em função do tempo, que seja. Então, para a gente fazer um filminho rapidinho, o filme que eu quero dizer é salvar um arquivo, né? Um filme MP4. Então, vou fazer o seguinte, deixa eu criar uma pasta aqui com mkdir frames, entrar nela. Aí, agora, estando aqui nessa pasta vazia, o exemplo do comando é o seguinte, é usar o GLNemo para criar... Opa, bom, já entrou, né? De novo, estraguei. Mas o comando é aquele que eu tinha mostrado para salvar um JPEG, só que usando esse arquivo que tem todos os tempos da simulação, o GLNemo entende que é para salvar um JPEG para cada tempo, entendeu? Então, ele acabou de gerar, sei lá quantos, né? 1000, não sei, 200 JPEGs. Aí, tá vendo? Eu disse que o nome de base era frame, né? Nesse comando aqui do GLNemo, tá vendo? E aí ele salvou, sei lá, 375 JPEGs. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, se eu entrasse aqui nessa pasta, tá aí, tem aí, né, 300 e tantas imagens. Cada uma é um instante de tempo, né, da simulação que a gente acabou de ver. Então, se fosse passando para frente, né, uma depois da outra, isso é um filminho. E aí, bom, para fazer uma animação, né, tendo um conjunto de JPEGs para fazer um vídeo, né, enfim, uma animação disso. Para isso tem o comando ffmpeg. Na verdade, o ffmpeg serve para trilhões de coisas, né? Manipulação de vídeo, em geral, uma ferramenta extremamente poderosa para editar vídeo, né? Em geral, na linha de comando. Aí, bom, não vou explicar todos os parâmetros aqui, mas tem um exemplo já funcional que vocês podem usar. Basicamente, o que está entrando aqui, deixa eu ver se eu consigo colar sem... Toda vez que eu colo, queima largado. Bom, mas o comando é esse, né? Então, ffmpeg, aí vários detalhes que não vem ao caso, mas basicamente ele está pegando todos os arquivos cujo nome é frame, 5 dígitos, .jpeg, colocando aqui um FPS de 20, né, frames per second, e salvando um vídeo no final. Tudo bem? A propósito, uma dica, né? Vocês estão acostumados a saber que o cinema, né, precisa de 24 quadros por segundo, mas para fazer videozinhos toscos de dados científicos, tá, uns 15 já é mais que o suficiente. Você já consegue ver a coisa fluindo, né, com um ritmo, né, contínuo, né, e fluido. Opa, gerei de novo acidentalmente, mas é rapidinho. Bom, então ele gerou um vídeo aqui, cadê? Vai, pera. Estou no lugar certo? Ah, tá aqui, vídeo MP4. Enfim, então se eu agora abrir com o MPlayer o vídeo MP4, tá aí um videozinho, só que ele se der tela cheia, ele é de baixíssima resolução, porque eu salvei propositalmente com, sei lá, 200 pixels. É só para fazer uma coisa rapidinha aqui. Mas tá aí, então um jeito de fazer um videozinho partindo de uma lista de JPEGs.
E como eu falei, pode ser útil para as pessoas, mesmo que a gente estiver trabalhando em outras áreas, né? Enfim, aí na sequência aqui começa um parênteses no PDF do tutorial, que é dicas de ImageMagick. ImageMagick é um pacote também que você pode instalar e ele tem comandos para basicamente manipular imagens, mas imagens do tipo bitmap, né? Não coisas vetoriais tipo PDF. Mas eu coloquei isso aqui porque eu lembrei, tá vendo? Por exemplo, apareceu tá vendo essa montagem aqui embaixo de vários frames, né? Então você poderia, tendo, né, vários JPEGs, assim, você poderia querer fazer um mosaico com, sei lá, 16 painéis, entendeu? 4x4. E aí isso pode ser feito, assim, vai ficar, obviamente, arrastando essas coisas com o mouse, em algum programinha. Isso pode ser feito de maneira automatizada, justamente com o comando montagem do ImageMagick. E milhões de outras coisas, né? Você pode usar o comando convert para mudar o tipo, né? Converter PNG para JPEG, mudar o tamanho das figuras, que é uma coisa muito útil, o tamanho em pixels, né? Fazer rotações, fazer operações com as cores, na verdade. Assim, tudo que você conseguiria fazer dentro do GIMP, dá para fazer com o ImageMagick, na verdade. Enfim, mexer no brilho, saturação, etc. Escrever texto, né? Escrever texto é uma coisa muito útil. Quando você tem essas figuras aqui, esses JPEGs todos, você poderia querer escrever no canto direito da figura T igual a 0, né? T igual a 0,2 gigahertz, e por aí vai. Escrever um label, né? E aí, de novo, você não vai ficar fazendo isso à mão. Tem que ser de um jeito que seja scriptável, né? Para poder ser feito de maneira automática para 1000 figuras, né? Então, tem jeito de colocar esses comandos dentro de um script, né? De alguma coisa, pode ser de Python ou alguma outra linguagem, para fazer esses comandos do ImageMagick repetidamente, né? E operar em cima de imagens de maneira automática. Bom, enfim, então, essa é só uma dica extra, mas que é muito útil também, né? Porque a gente precisa manipular imagens desse tipo. Enfim, então tem uns exemplinhos aí muito úteis também. Você pode querer pegar duas imagens, fazer uma delas ficar transparente, colocar uma em cima da outra, por exemplo. 1000 aplicações. Pegar uma imagem colorida e fazê-la ficar branco e preto, criar um GIF animado partindo de uma lista de imagens também. Várias coisas muito úteis aí do ImageMagick. Bom, ok, aí voltando aqui, aí eu tinha deixado uns exercícios, mas esse aqui era no aspecto de quem estivesse fazendo isso daqui de maneira... Eu devia ter pensado. Tem uns exercícios aqui, mas são no espírito de quem estivesse fazendo aqui em tempo real, né? Então, os estudantes com os programas instalados nos computadores para testar várias coisas, por exemplo, mexer naqueles passos de tempo para ver o que acontece, né? Salvar um número maior ou menor, fazer a simulação com um passo de tempo fisicamente muito ruim ou muito fino, aí você vai descobrir que se o espaço de tempo for muito grosseiro, dá errado, a galáxia, enfim, estraga tudo, ela deixa de estar em equilíbrio, enquanto que se colocar um passo de tempo fino demais, aí a simulação demora muito tempo para ficar pronta desnecessariamente. O uso de software em length pequeno e grande também é nesse espírito. Se usar um software em length grande demais, aí isso estraga totalmente a física, desfaz o disco da galáxia. Se usar um software em length pequeno demais, aí, bom, é a mesma coisa que não ter, volta em todo aquele problema que a gente discutiu ontem. Brincar com o número de partículas, que é legal, né? Colocar com poucas partículas, aí fica mais bem resolvido, né? A visualização, só que demora substancialmente mais também, é interessante de quantificar. Dentro do Magali tem uns parâmetros que podem mudar o equilíbrio do disco para ele criar ou não uma galáxia barrada. E outra coisa é brincar com as razões de massa do halo de matéria escura e do disco estelar. Isso que eu só falei, não, vou pular aqui. Quem tiver interesse pode fazer com calma depois. Mas esses exemplinhos aqui na sequência, vamos fazer rapidinho, né, fazer rapidinho, porque são visualizações bacanas e não é tão demorado. Então, vamos lá. Então, são os exemplos do colapso de uma esfera uniforme, depois um disco sozinho, quer dizer, um disco desprovido de halo de matéria escura,
duas galáxias em colisão, uma galáxia satélite e uma galáxia barrada. Então, vamos lá. Aí, esse aqui eu vou tentar copiar e colar os comandos mais rapidamente, para não demorar demais. Então, peraí, deixa eu sair dessa pasta. Tá, aqui tá ok. Então, esse exemplo aqui, colapso de uma esfera uniforme. Isso aqui não realmente serve para nada, quer dizer, não é exatamente uma coisa física em equilíbrio, mas ele é super instrutivo para a gente ganhar intuição de como a gravidade funciona, entende? Então, embora não tenha exatamente esse objeto no universo, uma esfera de densidade uniforme, parada, pronta para começar a colapsar, isso não tem, mas essa intuição gravitacional é muito útil para a gente pensar sobre várias coisas na astronomia, na verdade, desde formação estelar até halos de matéria escura. Bom, enfim, então tem um comando que chama make sphere, com seus parâmetros, blá, 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 e ele cria aqui a condição inicial de uma esfera, eu acabei de falar, uma esfera de densidade uniforme. E, de novo, é uma coisa bastante artificial, mas dá para ver aqui no GeliNemo. É até meio unnatural, né, para quem está acostumado com as distribuições fisicamente plausíveis de galáxias e tudo. Por quê? Né? Porque os objetos astrofísicos, eles autogravitantes, eles são naturalmente mais densos no centro, né? Uma coisa assim, por que ela não existe? Porque ela não se sustentaria, né? Não tem jeito. Mas está aí, né? Eu falei um negócio bastante artificial. E também que não é difícil de gerar, né? Matematicamente. Bom, enfim, então está aí essa esfera uniforme. Aí, de novo, a gente roda ela, né? Calcula a simulação com um comando do Gear Falcon, né? Da condição inicial, a saída, passos de tempo, tralalá. Coloquei aqui um T-stop de, 100. Não, mas está indo rápido, né? Já chegou no 25, 30. Bom, também não precisa necessariamente ir até o fim. Mas isso é interessante de ver, né? O que acontece com essa esfera. Bom, como o nome do slide indica, o que acontece é isso mesmo, um colapso, né? Ela cai, né? Sobre ela mesma, né? E aí, para a gente assistir agora a evolução gravitacional aqui com o GeliNemo, vou dar um F de full screen, desligar o grid, aí olha o que acontece. Eita, apertei o play aqui. Tá indo. É que no começo é um pouco lento. Mas ela tá, deixa eu colocar o grid para vocês acreditarem que ela está se contraindo, entendeu? Não um zoom out, ela está contraindo mesmo, fisicamente. E aí depois, o que acontece? Você fala, oh meu Deus, explodiu, né? A gente vê essa explosão. Aí, pois é, isso aqui pode parecer estranho, né? É uma intuição meio esquisita, né? Você poderia achar que quando ela termina de colapsar, o que acontece? Sei lá, bate e acomoda e vira uma bolinha densa? Não, né? Porque as partículas não estão batendo umas nas outras. Pensa do ponto de vista de uma partícula que estava parada nessa esfera uniforme, aí a gravidade começou a agir, ela ganhou uma velocidade essencialmente radial, né, para dentro. Aí, então, pensa do ponto de vista dessa partícula, entendeu? Ela está indo em direção, cada uma está indo em direção ao centro, certo? E depois que essa partícula passa pela origem, né, pelo 00, aí o que acontece? Que ela bate no 00 e fica? Não, ela continua, né? Então, ela continua, só que para o outro lado. Então, essa explosão, na verdade, são apenas as partículas continuando, né? Sob movimento radial. Bom, isso não descreve tudo, porque naturalmente elas estão perto, aí tudo bem. É verdade que a massa lá fica muito grande e aí, quer dizer, entendeu? Isso que eu falei dela estar indo reto é só para dar uma vaga intuição. É claro que não é verdade que as partículas, cada uma delas está em movimento retilíneo uniforme. Só seria verdade se elas não estivessem sentindo a massa de todas as outras partículas. Mas é claro que estão sentindo. É inclusive o ponto da coisa toda, né? Sentir a força gravitacional. Então, então não expande infinitamente, porque elas têm massa. Então, né, de alguma maneira, elas se atraem. E, ok, termina com algum caroço aqui que tem alguma distribuição de um perfil de densidade radial que, sei lá, ocorreu espontaneamente. Aí. É interessante, né? Então, é bom para ganhar intuição. Bom, era só um exemplinho meio de brincadeira. Esse é mais de brincadeira ainda, né? Uma coisa também muito artificial, que é criar um make bare disk, né? Bare no sentido de um disco nu, né? Sem estar envolto por um halo de matéria escura. Tem jeito de fazer isso? Eu quero dizer, isso aqui não é que você pegou uma galáxia em equilíbrio
e tirou o halo de matéria escura dela. Se fosse isso, daria mais errado ainda, porque, por exemplo, se você criar uma galáxia usando aquele Magali, o disco está em equilíbrio na presença do potencial gravitacional do halo, certo? E se você tira o halo e coloca para rodar, aí é claro que vai estar absurdamente fora do equilíbrio. Agora, isso aqui não, então, isso aqui não é esse assunto, é uma outra coisa. Aqui é o seguinte, você poderia ter uma distribuição de massa no formato de um disco e pronto, só estrelas no formato de disco? E a resposta é, bom, poderia, mais ou menos, né? Quer dizer, as leis da física permitem, né, que uma massa na forma de um disco ficasse mais ou menos ali autogravitante e tal. Sim, meio que mais ou menos, mas é uma coisa bem instável, entendeu? Então, é isso que eu estou dizendo. Esse assunto aqui não tem tanto a ver com matéria escura, para falar a verdade, é só para ver o que aconteceria se você colocasse partículas num disco fino e deixasse a gravidade agir. Isso continua por um tempo? Mais ou menos, como vocês vão ver, acontecem umas instabilidades que também não seriam tão fáceis de prever. Bom, então um certo programa aí cria uma distribuição no formato que eu falei, apenas um disco puro, sem nada em volta. A gente pode conferir no GLNemo qual é a aparência disso. É isso daqui, ok? Um disco. A proposta, agora que eu estou vendo esse disco, acho que não sei qual o perfil de densidade dele. Talvez não seja exponencial. Bom, não importa. Quer dizer, importa, mas não é o detalhe agora. E colocando para rodar com o Gear Falcon de novo, dá a condição inicial, arquivo de saída, passos de tempo, e a gente pode ver agora o resultado no GLNemo. Aí olha o que acontece, quase começa a ter uma rotação normal, só que ele se fragmenta, gera uma coisa que parece uma barra, mas tem uns outros fragmentos aqui em volta. Ou seja, é apenas uma distribuição de massa instável, ou seja, ela não vai continuar como ela era na condição inicial. Então, para que isso? É só uma brincadeira numérica, não significa nada muito relevante para a física. Aí o próximo, esse sim é bem interessante, que são duas galáxias colidindo. Aí aqui tem uns passos intermediários, que é o seguinte, a gente podia simplesmente criar duas galáxias usando uma Magali, né, da maneira que a gente já criou anteriormente, e colocá-las, né, com uma certa separação, com uma certa velocidade relativa. Só para ficar mais interessante, a gente vai colocar uma galáxia de face e a outra galáxia de perfil, que é esse desenho que vocês estão vendo aqui, né? Deixa em tela cheia para enxergar, tá vendo? A gente vai criar uma galáxia, esses dois são galáxias, né? São duas galáxias. Um disco estelar, um de face, um disco estelar de perfil, e colidir essas coisas, porque colisões são sempre legais. Então vamos lá. Então a primeira coisa é, partindo daquele Gal.EC, que já está aqui, na verdade, uma galáxia que foi criada com Magali, tem um comando chamado Snap Rotate, que vai fazer isso que o nome indica, rotacionar a galáxia por algum ângulo, tá vendo? Ao 0, 90, 0, são as rotações em volta dos eixos X, Y e Z. Então, fazendo isso, a gente gera uma galáxia, que é a branca, né, na visualização, que está rotacionada. Eu poderia conferir ela no GLNemo rapidinho. No GLNemo Gal.Hot, que é a galáxia rotacionada. Bom, vou mostrar tudo de uma vez. É que assim não vai dar para enxergar. Não, deu para ver. Tá aí. Então, enfim, a galáxia está a 90 graus do que estava antes. Aí tem um comando chamado Snapstack que vai juntar as duas galáxias, a Gal.EC, que era a normal, que tinha sido criada, e essa Gal.Hot, que é a que acabou de ser rotacionada. E aí a saída eu chamei de Call.EC, porque vai ser a condição inicial da simulação de colisão. Aí tá vendo, tem um ΔR, que é a separação entre o centro das duas, né? São três coordenadas aqui, como se fosse um ΔX, ΔY, ΔZ. Então elas têm um offset no plano XY e tem algum offset de velocidade, pelo menos em uma das coordenadas, de -1 em unidades bizarras, algumas centenas de quilômetros por segundo, na realidade. Então, essa vai ser a condição inicial. Ok. Aí a gente pode checar a condição inicial no GLNemo apenas para ver que elas estão na orientação correta. Então, tá aí, tá vendo? Tá aqui as duas galáxias, né? Uma de face e uma de perfil.
e elas estão separadas e tem você não está vendo, mas tem uma velocidade relativa entre elas ao longo do eixo X. Aí a gente roda a simulação usando essa condição inicial durante um certo tempo, mas isso aqui demora mais, né? Porque tem o dobro do número de partículas, percebe? Então isso vai demorar um pouquinho. Alguém quer aproveitar para enxertar uma pergunta agora? Esse é um bom momento para dar tempo de acontecer coisas com a colisão. Perguntas, pessoal? Deixa eu ver se tem uma coisa no Rubens, chat. gostaria Oi. de saber se você tem alguma simulação de algum objeto real, alguma coisa parecida. Oi, desculpa, a simulação do quê? Se você tem alguma simulação feita com aquele pacote de um objeto real. Uai, um objeto real, você quer dizer alguma galáxia observada, etc.? Então, não sei se eu entendi bem a pergunta, mas quer dizer, a ideia é que é ao contrário, né? Então, a gente começa com alguma distribuição de partículas idealizada e, às vezes, o objetivo é reproduzir objetos observados. Porque percebe, né? Senão, como que a gente teria, quer dizer, de onde a gente tiraria, né, as posições e velocidades de todas as partículas e tal. Então, na verdade, o caminho, em geral, é o oposto. Começar de uma coisa idealizada com o objetivo de reproduzir um objeto real, uma morfologia de uma galáxia, etc. E por quê, né? Dá para imaginar que a gente, em geral, está mais interessado no passado do que no futuro do objeto, né? Pensa assim, então, quer dizer, a gente está mais interessado em explicar como que uma determinada galáxia, aglomerada, etc., como que eles chegaram a ficar da forma que são. Não sei se fez sentido falando assim. Acho que talvez utilizar dados, por exemplo, do Gaia, né, para tentar fazer simulações. Não sei se é possível, né, porque a gente não tem toda a história, né, mas uma parte dos dados, né. Pois é. Os dados do Gaia são super importantes hoje em dia, né? De fato, são umas informações ultra detalhadas das posições, estrelas da galáxia. Mas, então, quer dizer, eles com certeza são usados para refinar os nossos modelos da galáxia, sem dúvida. Tem detalhes específicos, né, de, enfim, certos features da galáxia, cujo objetivo é justamente reproduzir, mas tem também o detalhe que, né, assim, por mais estrelas que o Gaia tem observado, mal chega a 1%, né, do número total de estrelas da galáxia. Então, de qualquer maneira, precisa de modelos idealizados, né, que são informados pelo Gaia, mas, quer dizer, não tem jeito de só pegar as posições das estrelas do Gaia, fingir que elas são partículas de N-corpos e ver o que acontece, né? E isso por si só não seria informação suficiente. Bom, mas durante esse tempinho de perguntas deu para evoluir bastante aqui, já chegou no tempo 40, já é mais que o suficiente, vou cancelar com o Ctrl+C. Agora a gente pode ver a evolução dessas galáxias colidindo no Galilean. Se eu der de novo um F de full screen, um pouquinho de zoom out, aí vamos lá, as duas galáxias vindo para colidir uma na outra. Aí surgem essas tremendas caudas de maré, né? Uma exercendo forças na outra. E é interessante, né? Para você ver como é que caudas de maré não são exatamente intuitivas, né? Forma uma barra, que também é uma coisa conhecida. Olha só, né? A extensão enorme, né, dessas caudas de maré. Vou coisa aqui, ó. E dá para ver toda a tridimensionalidade, né? Então, ou seja, às vezes quando você vê umas galáxias que têm uns formatos, e tem muitas, né, dessas, que são assim, galáxias que têm uns formatos totalmente irregulares e tal, geralmente é o resultado desse tipo de coisa, né? Porque as galáxias no mundo real estão justamente colidindo o tempo todo. E é difícil de interpretar, né? Quando você bate o olho numa galáxia que tem, entendeu, um formato assim, você não tem a noção da tridimensionalidade do que está acontecendo e de qual foi a história prévia dessas galáxias. Vamos ver de novo rapidinho a evolução aqui. Opa.
O que eu fiz? Estraguei. Deixa eu abrir de novo. Vou ver de novo aqui com um certo zoom out. A gente vê... Ah, peraí. Deixa eu já aumentar o tamanho do ponto. Aí. A gente vê a formação dessas caudas de maré. Como eu falei, não é intuitivo, né? Não é o rastro de por onde a galáxia passou, né? Essas caudas se desenvolvem de um jeito que é mecanicamente difícil de intuir. É interessante, né? Bom, enfim, então um exemplinho bacana aí de colisões de galáxias, né? Uma das coisas que as pessoas mais gostam de fazer, né? Quando está começando a lidar com isso. Só mais dois aqui, né? Então, bom, esse aqui é o exemplo de uma galáxia satélite. Galáxia satélite é, por exemplo, uma galáxia anã ao redor da Via Láctea. Aí, bom, então vamos lá. Então tem um comando aqui que cria uma galáxia anã com um certo perfil de densidade, que pode não ser exatamente realista, mas nos dá uma esfera pequenininha com um certo perfil. Podia ser uma esfera de Plummer, não importa muito para esse exemplo. Aqui tem um perfil de Denning. Ok, então criou um satélite sat.ic. Aí, de novo, a gente usa esse comando snapstack que vai juntar as duas coisas, a galáxia que já estava lá criada pelo Magali e uma galáxia satélite que a gente acabou de criar agora. Aí elas são criadas com uma certa separação no eixo Z e uma certa um offset de velocidade também, para checar aqui a condição inicial. Então tá aí, tem uma galáxia, ela foi colocada meio que no Polo Norte, né? Tá em algum ponto aqui em cima da galáxia, com uma velocidade talvez meio torta para um dos lados. E aí, de novo, rodando a simulação com o Gear Falcon. Eita, esse aqui foi até 300. Esse será? Bom, vou aguardar um instantinho aqui para avançar pelo menos um pouco. Alguém quer aproveitar para fazer outras perguntas sobre isso? Bom, esse aqui é um fenômeno interessante, né? Tem um monte de galáxias anãs que existem de fato, né? São, inclusive, justamente, muitas foram estudadas recentemente pelo Gaia, galáxias anãs aqui em volta da Via Láctea, né? Que estão sendo destruídas, né? Pelas forças de maré da Via Láctea. Ou seja, são pequenas galáxias com 10 a 8, 10 a 9 massas solares orbitando a Via Láctea. Só que dependendo da órbita, elas sofrem nessas forças diferenciais que essencialmente desfazem a galáxia e a galáxia vai deixando então esse rastro. De novo, rastro não é bem a palavra, porque quando a força de maré puxa para os dois lados, né? É como as marés literais da Lua, né? A palavra maré veio daí, né? Mas então essas forças de maré puxam a galáxia para os dois lados e ela se desfaz, ou seja, ela vai deixando então esses stellar streams, que chamam essas correntes estelares ao redor da Via Láctea, e tem várias dessas correntes estelares que estão sendo estudadas em grande detalhe pelo Gaia, e é um assunto super recente, né? Poucos anos atrás, a maior parte não era conhecida, são descobertas muito novas. Bom, estou falando aqui, enrolando um pouco, mas já chegou em quase 100. Deixa eu parar aqui, já deve dar para ver alguma coisa, para não demorar demais. Aí a visualização, então, dessa galáxia sendo desfeita ao redor da Via Láctea. Essa daqui, vamos ver se já deu para... Então dá para vê-la circundando a Via Láctea em alguma órbita meio complicada e se desfazendo. Interessante, né? Legal. Quer dizer, cada uma dessas estrelas, né, está orbitando a Via Láctea, que elas, digamos assim, deixam de ir juntas, né? É isso que é o stellar stream. Aí chega um ponto que a coisa já se dissolveu tanto, dali um tempo, essa galáxia acaba tendo sido engolida, né, o termo técnico é canibalizada
é uma galáxia, né, engolindo a outra, pela Via Láctea. E tem vários assuntos recentes que são justamente sobre isso, né? Descoberta aí de, enfim, estrelas e tal, que vieram justamente desse fenômeno da Via Láctea engolindo uma galáxia satélite. Ok, legal. E aí uma última coisa, então, só para terminar, é uma galáxia barrada. Aí isso aqui, vamos ver. Então, de novo, a gente gera uma galáxia usando uma Magali, com os parâmetros aqui finamente escolhidos para gerar uma coisa que eu já sei que vai... Eita, tá certo. Que eu já sei que vai gerar uma galáxia barrada. Aí, ok, então rodando a simulação aqui rapidinho. Essa aqui era para ir até 200, deixa eu deixar um tempinho. Ela vai gerar uma barra. Bom, galáxias barradas, né, são uma coisa que existe. Algumas das galáxias espirais têm essa estrutura retangular aqui no centro. Todo um assunto. Já foi até 30. Bom, e quando eu terminar essa, então acho que eu vou parar aqui com as coisas práticas, né? Já são umas 8h40, depois eu só comentar rapidamente alguns aspectos aqui do resto do tutorial, só a título de curiosidade, mas sem ficar fazendo para não demorar demais. 60, 70... Se está até 200 no exemplo, é porque tinha coisa relevante acontecendo, de 100 a 200, provável. Bom, mas vamos parar em 100, deve ter suficiente. Aí vamos ver aqui então a visualização. Bom, para ser sincero, ela começa aí com uma certa instabilidade, né? Mas ok. Bom, não sei se dá para se convencer, mas com o passar do tempo, então, acho que dá para notar que tem uma estrutura relativamente coesa, né, alongada ali no centro, que está rodando, né, com uma velocidade angular própria dela. Essa é uma característica das barras, elas giram como se fosse um corpo rígido. Não são, claro, mas é como se fosse um corpo rígido, no sentido de que a estrutura barra é como se ela tivesse uma velocidade angular única, né? Um ômega, uma velocidade angular, embora cada estrela esteja fazendo uma coisa um pouco mais complicada, né? Bom, mas enfim, então tá aí uma ilustração rapidinha da formação de uma barra em uma galáxia espiral. Bom, então era isso, as partes práticas aqui, acho que eu vou parar por aqui. O objetivo era mostrar, como vocês viram, né, só uns exemplinhos de como rodar rapidamente algumas simulações usando essa estrutura do Nemo, justamente porque ele é facinho de copiar e colar comandos do terminal, né, e brincar com eles, mudar alguns parâmetros e tudo mais, e fazer coisas rápidas aqui que já geram uma visualização. Então, o propósito didático desse começo do tutorial era dar um primeiro contato, né, para os estudantes que estão começando a mexer com isso, para poder sentir, né, logo, os tipos de coisas que tem gente de fazer e tudo mais. Agora, dito isso, o que a gente efetivamente usa na prática para fazer a maior parte das nossas simulações, nós aqui, né, os meus orientandos de iniciação, de mestrado e tal, bom, isso aqui eu vou pular também, estava lá. Isso aqui acho que vale a pena mencionar, peraí, acessar os dados. Entendeu? Isso aqui é só para, né, enfatizar de novo, né, quando eu digo os dados, né, o que está sendo calculado. É isso, né? Cada snapshot, cada condição inicial, se parar para pensar, é isso daqui, a tabela de 7 colunas. As 7 colunas são uma coluna que tem a massa de cada partícula, as posições, x, y, z, e as velocidades, vx, vy e vz. Cada linha é uma partícula. Se tiver 10.000 partículas, então tem 10.000 linhas com essas 7 colunas. É que isso não é salvo na forma de texto, né? Não são arquivos ASCII, são os arquivos binários lá, com os formatos específicos, mas essencialmente a informação que de fato está lá é como se fosse isso que a gente está vendo aqui. E aí, para manipular e fazer todas as análises que a gente precisa, aí de fato precisa colocar essas colunas, né, em arrays, lendo com alguma biblioteca de Python, para fazer as contas, né, que a gente precisa. Essas são as análises. Aí, bom, essa parte aqui não é o caso, os negócios do Nemo, blá, blá, blá.
Mas, só para comentar rapidamente, então, para terminar aqui, o que a gente de fato usa na maior parte dos nossos trabalhos é esse código, né, o Gadget 2, que eu falei. Na verdade, hoje em dia tem o Gadget 4, que foi disponibilizado publicamente faz pouco tempo. Mas, de qualquer maneira, aí tem umas instruções aqui que eu não vou entrar em detalhe, porque é uma chatice, mas tem que instalar algumas bibliotecas específicas para o Gadget 2 funcionar, é um pouco chatinho. E a instalação, no caso, é meio que compilar essas bibliotecas localmente, porque ele meio que precisa de versões específicas. É uma pena, é um resquício enfim, da época que ele foi feito e tal. O Gadget 4 é um pouquinho mais fácil de instalar nesse sentido, embora tenha que instalar aquela biblioteca chamada HDF5, que aí é um outro trabalhinho que às vezes dá um certo problema. Enfim, para fazer o Gadget 2 funcionar, tem que instalar essas coisas aqui, que são o MPI, que é essa Message Passing Interface, é a coisa que possibilita você rodar simulações em paralelo. Aliás, não falei um detalhe importante, por que a gente parou de usar o Nemo historicamente? Parou não, né? Mas assim, para alguns fins não teve mais jeito. Ainda dá para usar para certas coisas específicas, mas, em geral, as duas coisas que não estão presentes no GLNemo e que sim estão presentes no Gadget e que fazem muita diferença em certas áreas são, primeiro, paralelização. O Gadget 2 é altamente paralelo, ele foi meio que feito para isso, para ser um código extremamente paralelizado e rodar em grandes números de processadores. Enquanto que o Nemo só roda em um processador de cada vez. Então, essa é uma coisa. E a outra coisa é que o Nemo não tem gás, basicamente. Então, o Nemo faz as contas gravitacionais, então é puramente acolisional. Serve para estrelas, serve para matéria escura, mas não tem gás. E no Gadget não apenas tem gás, como tem também formação estelar e outras coisas. Bom, enfim, então o MPI é o que permite a paralelização e aí outras coisas normais aí de computação científica de GSL e o FFTW. Aí tem as instruções aqui bonitinhas de instalação, é meio chato, mas está tudo explicado passo a passo. Quem tiver interesse, talvez tenha sucesso em instalar no seu próprio computador. E aí, depois de instalado o Gadget, de instaladas aquelas bibliotecas, aí tem as instruções de como compilar o Gadget exatamente. Baixa lá da página, faz umas alterações aqui, que eu não vou entrar em detalhe para não demorar demais. E aí, essencialmente, para funcionar o Gadget, precisa de 3 coisas, né, depois que ele está instalado, que são um executável, um arquivo de condição inicial e um arquivo de parâmetros. O arquivo de parâmetros, só para dizer qual é o espírito, né? Quando a gente criou lá uma galáxia, criou não, né? A comparação é com o Gear Falcon. Quando a gente rodou a simulação com o Gear Falcon, tinha na linha de comando aqueles vários parâmetros lá, né? Que era o passo de tempo, o nome do arquivo de entrada, o nome do arquivo de saída, software length, blá, blá, blá. A diferença estrutural do Gadget é que, em vez de ter isso na linha de comando, tem um arquivo de texto, meio comprido até, o texto normal, você abre no editor de texto. E essas coisas todas estão especificadas lá dentro. O passo de tempo, onde vai ser salvo, o nome da condição inicial, blá, blá, blá. Enfim, e aí roda lá com esse comando MPI run, que é o que faz ser paralelo. Esse "-np" seguido de um número é o número de processadores. Aqui eu rodei com 1, mas o propósito é rodar com pelo menos 4 processadores. Se for um computador comum, dos que tem hoje em dia, né, um quad-core da vida, ou maior, né, se for em algum cluster, aí, um computador com mais poder de processamento. Aí as explicações das unidades, tudo bem. Bom, e aí dicas práticas de como exatamente usar o Gadget na prática, como rodar o exemplo que vem dentro dele. Dentro do Gadget tem um exemplo que é justamente de colisão de 2 galáxias. No caso do Nemo, a gente fez, né? A gente montou isso daqui por nós mesmos, né? No caso do Gadget, já tem um arquivo lá de exemplo de condição inicial, que é justo esse probleminha, porque, de novo, é um problema bacana, né? Todo mundo gosta de ver, que é o teste básico de dinâmica galáctica para ver se está tudo funcionando e tal. E aí, bom, várias dicas detalhadas aqui de como usar o Gadget, que eu não vou entrar em detalhe. Isso aqui talvez é interessante de mencionar. Lá no Nemo, tinha que dizer o número das partículas, né, para ele saber o que representa o disco
E o que representa o halo? Porque se parar para pensar, do ponto de vista do Gear Falcon, tanto faz, na verdade, né? Ele não se importa se a partícula está lá para representar a estrela ou se ela está lá para representar matéria escura. Tanto faz. Pelas contas gravitacionais, é uma partícula de massa m. Não interessa o que você acha que ela representa. Já que no caso do Gadget, bom, a parte colisional até é verdade também, embora tenha a opção de usar software em lengths diferentes, se quiser, mas o mais importante é que tem gás. Aí é um tipo de partícula completamente diferente, que está sujeito à física diferente, e tem totalmente, né, vários outros parâmetros, outras coisas. Enfim, então o ponto é que o Gadget distingue entre esses 4 tipos de partícula, 5 tipos de partícula, pelo menos, que são gás, halo, disco, bojo e estrelas. Isso aqui é para simulação cosmológica, boundary tem a ver com condições de contorno periódicas, não é o caso para a gente. Mas então, esses tipos de partículas, né, são, o halo de matéria escura que está em volta, e aí o disco da galáxia tem parte da massa do disco está na forma de gás e a outra parte está na forma de estrelas. Essas estrelas são o disco, que já estava lá, o bojo, no centro da galáxia, e esses stars são estrelas jovens, estrelas que se formaram recentemente a partir do gás. Então, o gás vai sendo consumido e formando essas stars. Aí é só, enfim, um detalhe aqui de nomenclatura. E essas partículas do tipo gás, elas têm tudo que as outras partículas também têm, né, que eu acabei de falar, massa, 3 posições, 3 velocidades. Mas o gás, além disso, tem também densidade e temperatura, basicamente. Densidade e temperatura, que as outras não têm, né? Mas o gás precisa ter isso porque são as coisas físicas que estão sendo calculadas, que é o que está sendo explicado aqui, como fazer a conversão de unidades para obter a temperatura do gás. Ok, essas outras partes eu vou só falar rapidinho para terminar. Existem códigos para criar um aglomerado de galáxias, né? A condição inicial para um aglomerado, que é basicamente uma esfera de matéria escura com gás, que é o que a gente usou para vários desses trabalhos que eu mostrei na palestra da semana passada. Existe, similarmente, códigos para criar galáxias, né, que seria o equivalente do Magali, que a gente viu no Nemo. Tem códigos para fazer o equivalente daquilo, só que agora incluindo gás. Então, isso tudo está disponível, códigos aqui em Python e tudo mais. E aí as instruções de como usar, lá. E essas últimas 2 coisas são, bom, na hora de fazer a análise, isso aqui são bibliotecas que leem o formato binário, tanto do Gadget quanto do Nemo, na verdade, e colocam aquelas grandezas todas em arrays, né? Arrays de NumPy. Aí, uma vez que você tem arrays de massa e posições, aí pronto, você consegue manipular à vontade e fazer todas as contas que precisar calcular, né? Perfis de densidade, a evolução das grandezas, etc. Bom, estou só falando aqui, né? Enfim, os detalhes de como usar tá escrito aqui passo a passo para quem tiver interesse. E, por fim, tem essa biblioteca chamada PyAnybody, que pelo nome você pode deduzir para que ela serve. É isso mesmo, ela serve também para ler formatos de simulações de N-corpos, colocar em arrays do Python para fazer a conta. A vantagem desse PyAnybody é que ele serve não apenas para o Gadget, mas para vários outros códigos também. Porque eu não falei aqui, mas o Gadget não é a única coisa que existe. Tem vários outros códigos que são usados pela comunidade, né, em assuntos de extragaláctica, que tem outros formatos. E aí esse PyAnybody é uma biblioteca que lê vários outros, né? O Ramsés, outras coisas, etc. E o PyAnybody faz umas visualizações bacaninhas, tem uns negócios que está aqui no final, isso, faz umas visualizações legais aí em Python, né, das estrelas, do gás, etc. Bom, essa última parte foi meio corrida, para, enfim, não dar tempo de ficar entrando em super detalhes aqui, e terminar dizendo que existe o Gadget 4. A diferença principal entre o Gadget 2 e o 4, além de certas otimizações lá, a diferença principal é que o Gadget 4 inclui formação estelar e resfriamento radioativo, que não estavam presentes na versão pública do Gadget 2. Então, se o assunto for simulações onde precisa ter formação estelar, né, conversão de gás para estrelas, aí dá para usar o Gadget 4. Ok, então acho que era isso. Vou parar por aqui. Isso é uma exposição um pouco meio maçante, né? Mas, enfim, nesse espírito de tutorial, né, passo a passo.
Bom, então eu paro por aqui. Obrigado pela atenção, pessoal. Deixa eu descompartilhar a tela.